Olá, olá, boa noite, graça e paz de Jesus a você que está me assistindo aí agora, você da Igreja Avivamento Bíblico da Freguesia do Ó, em São Paulo. Eu sou Ranieri Costa, sou pastor, sou jornalista e fui convidado pelo Wilson da Silva. Ele entrou em contato comigo pelo meu Instagram, né, que é @RanieriCosta. E ali o Wilson me contou um pouco desse momento que vocês estão passando, dessa série de mensagens, né, Restaurando Poços, e me convidou a participar, né, a ser parte desse período que vocês estão juntos, meditando na palavra sobre essa temática, a partir dessa temática. Então, muito obrigado, Wilson, pelo convite, pela confiança. É, espero não decepcioná-lo, embora eu tenha o advertido para que não criassem muita expectativa, mas feliz de poder estar junto com vocês, ainda que dessa forma, ainda que virtualmente, quem sabe, né, no futuro, quando tudo isso passar, quando toda essa pandemia passar, a gente não possa se conhecer pessoalmente, presencialmente. Será uma alegria para mim e para minha família celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor em alguma oportunidade junto com vocês aí na freguesia do Ó, lugar que eu não conheço, só apenas de ouvir falar, mas nunca estive aí, nunca, embora tenha pregado em igrejas da grande São Paulo, nunca em freguesia. Então, é isso. Um abraço também para os pastores, né? O Beto, pastor Beto e pastor Antônio, e a toda a igreja, todos os irmãos e irmãs dessa comunidade, que eu já tenho um carinho muito grande, porque estou junto com vocês agora nesse momento que você está assistindo esse culto, né? Eu gravo aqui desse ambiente que vocês estão vendo só uma tela, que é a nossa tela de projeção, mas eu estou dentro do espaço de culto aqui da Vineyard em São Carlos, né, a Igreja Vineyard Sanca, e é aqui que nós fazíamos as nossas reuniões presenciais, e é aqui que nós temos gravado os nossos cultos online durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo de isolamento. É, Bom, já me apresentei, Ranieri, sou casado com a Fernanda, sou pai da Annelise, sou pastor, sou teólogo, jornalista, e estou aí caminhando com Jesus há algum tempo. Cheguei aqui na cidade de São Carlos, olha que interessante. Eu cheguei na cidade de São Carlos no dia 1 de março, no primeiro dia de março. No dia 7 de março aconteceu a minha ordenação pastoral e também a recepção da minha família aqui nessa igreja. Dia 7 de março. No dia 13 de março, na sexta-feira seguinte, toda a cidade foi direcionada ao fechamento por conta da pandemia, e desde então estamos em isolamento, né? Então eu cheguei na cidade e continuo sem conhecer a cidade, mesmo já estando aqui há quase 4 meses. Eu só conheço o mercado, que é próximo da nossa casa, eu só conheço a igreja porque é na rua da nossa casa, e não deu tempo de fazer quase nada daquilo que a gente tinha como plano, como ideia, mas deu tempo e tem dado tempo para fazer muitas coisas que nós entendemos que era isso que o Senhor tinha para esse tempo, para esse momento da nossa vida e também para o momento da nossa comunidade. É, o Wilson me passou essa temática, e me passou essa temática dentro de um texto bíblico, que é o texto de Gênesis, capítulo 26. Você pode abrir e nós vamos passear por esse texto. No versículo 24, no versículo 24 de Gênesis, capítulo 26, diz assim: Naquela noite, naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Ou seja, o Senhor apareceu para Isaac. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você
eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema porque estou com você. É, vamos orar? Vamos orar. Eu sei que vocês já oraram durante esse culto, né? Mas eu quero orar mais uma vez com você. Deus, nosso Pai, obrigado por nos reunirmos aqui hoje, nesse tempo que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos com o objetivo de ouvir a Tua voz, de discernir a Tua vontade e de agir com obediência à Tua vontade, Pai. Assim como o Senhor esteve com Abraão, com Isaac, assim como o Senhor disse essa frase para Isaac, eu estou com você, que o Senhor possa acalmar o nosso coração diante desse momento tão difícil que temos vivido, tranquilizar o nosso coração para que nós possamos ouvir a Tua voz dizendo que o Senhor também está conosco. Porque essa é a verdade, o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Deus, eu oro pedindo que o Senhor conduza esse tempo, que o Senhor conduza essa mensagem, que o Senhor conduza tudo que vai ser dito aqui, que eu não fale nada de mim, mas que seja o Senhor falando comigo, através de mim, falando ao coração dos meus irmãos e irmãs ali da Igreja Avivamento Bíblico na freguesia do Ó. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, muito obrigado pelo privilégio que tenho de pregar a Tua palavra, de proclamar as boas novas do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor. Conduz esse tempo em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Confesso para você que quando eu me deparei com esse texto, com a temática, eu fiquei preocupado. Inclusive disse isso para o Wilson minutos antes de eu vir aqui gravar. Falei, cara, da próxima vez você pega leve comigo, me dá uma coisa mais tranquila, né, um tema mais simples e mais fácil de falar, de comunicar. Porque foi um texto que eu nunca tinha pregado. Claro que eu já tinha lido várias vezes esse texto, mas eu nunca tinha pregado. E tem uma. Deixa eu ajustar a câmera aqui. E tem uma diferença entre você ler o texto, você meditar no texto, você estudar o texto e você se preparar para pregar em cima desse texto. Né? O Wilson, que fez especialização ali em homilética, ele sabe bem melhor do que eu sobre isso. Para mim foi um texto assim complexo. Mas eu orei, busquei ao Senhor, fui estudar, fui buscar fontes, né, e consultar até mesmo pastores amigos. E dentro de tudo isso daí, Deus foi falando comigo e eu quero compartilhar isso com você. Primeiro contexto é de que eu li só 2 versos, é interessante você ler todo o capítulo 26 para ter esse panorama, mas eu vou resumir o contexto, né? Por causa da fome que acontecia em Canaã, Isaac ele foi morar temporariamente na terra dos filisteus. E ali, na terra dos filisteus, havia um rei. Esse rei tinha o nome de Abimeleque. Mas não era o mesmo Abimeleque das experiências do convívio de Abraão, o seu pai. Era outro Abimeleque. E esse Abimeleque era rei dos filisteus. Isaac, ele estava a ponto de decidir se mudar para o Egito, até mesmo por conta da situação que acontecia ali em Canaã. Ele estava decidido a ir para o Egito, porque lá no Egito ele tinha a informação, a consciência, a expectativa, né, de abundância, de alimento, de pastagem, né, um lugar mais próspero. Mas o Senhor interrompeu esse pensamento de Isaac e o conduziu para uma outra direção. Então Isaac queria ir para o Egito e o Senhor fala com Isaac e conduz e dá uma direção ao Isaac para que Isaac não vá para o Egito e vá sim para a terra, para a Filístia, né, onde viviam os filisteus e onde Abimeleque era o rei. E
E dentro desse contexto, dentro dessa direção de Deus para Isaac, há essa frase do Senhor dizendo para Isaac: serei contigo e te abençoarei. Da mesma forma que fui com teu pai, permanecerei cuidando de você. Né? A mesma bênção que eu derramei sobre o teu pai, as promessas que fiz para o teu pai, a aliança que estabeleci com o teu pai Abraão, essas mesmas promessas, essa mesma aliança eu cumprirei com você. E Deus deixa muito claro que está fazendo isso não por conta de Isaac, mas sim por conta da fidelidade, do compromisso, da piedade, da maneira como Abraão viveu. Deus estava fazendo aquilo por Abraão, apesar de que aquilo que Deus estava fazendo estaria ali afetando a vida de Isaac, estaria protegendo a vida de Isaac, estaria abençoando a vida de Isaac. Apesar disso, Deus estava fazendo isso por conta de Abraão, por conta da promessa que ele tinha feito a Abraão, e não por conta de Isaac. Ele estava cumprindo em Isaac parte da promessa que havia feito para Abraão. E Isaac foi para aquele lugar, estabeleceu-se ali como um fazendeiro e até mesmo o rei Abimeleque começou a ter inveja, porque Isaac começou a prosperar de maneira muito intensa e rápida naquela região, e as pessoas começaram a ter inveja, e essa inveja atingiu inclusive o coração do rei Abimeleque. E aí, dentro desse contexto, Isaac muda-se para um pouco mais adiante, recomeça a vida. Tem ali um episódio é, muito peculiar, que é quando Isaac diz para as pessoas, ali para o rei e para os sacerdotes, de que a sua esposa, na verdade, era sua, né, de que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. Mesma coisa que o seu pai tinha feito, eu não sei, é, parece que era algo, era um costume deles, né, muito estranho. Mas essa história dá muito errado, dá muito mal, deu ruim total ali com Isaac, e por conta disso ele tem que ir embora, ele tem que se afastar, até mesmo porque ele estava despertando inveja, inclusive, do rei, e havia colocado o rei e os seus trabalhadores ali numa situação muito desconfortável por conta do que ele havia falado sobre Rebeca, né, de que Rebeca era a sua irmã e não a sua esposa. E aí entra nesse contexto dos poços, né? E naquela época, naquela região, os poços, né? Os poços de água, onde as pessoas iam buscar as águas, tinham um significado de vida, de prosperidade, de riqueza, de fertilidade, né? De fertilidade da terra, dos animais. Então, o lugar que havia poços, o lugar que havia esse, essa riqueza que brotava da terra, que era a água, era um lugar que para aquelas pessoas, naquela região, naquele contexto, significava, era o sinônimo de muita riqueza, de prosperidade, de fertilidade. Então era muito importante isso, né? Então as cidades elas se construíam e se estabeleciam em torno desses poços. Isso é uma curiosidade muito interessante. Inclusive, né, o Egito, por exemplo, ele se estabelece em torno do Rio Nilo, porque havia essa compreensão de que onde havia água, onde havia capacidade de furar-se poços, era um lugar de prosperidade, de vida e de fertilidade, de, de uma maneira de viver, de uma condição de vida muito, muito mais favorecida do que num lugar seco e árido. E, e aí o que aconteceu é que os filisteus eles haviam entulhado, tampado, acabado, destruídos os poços, né? E foram os poços que foram feitos por Abraão lá atrás, pai de Isaac. E era uma ação dos inimigos, né? Uma ação do inimigo ali para tentar impedir que o povo de Deus prospere, tenha vida, se multiplique, que as suas riquezas, né, que os seus rebanhos, que as suas plantações sejam férteis e se multipliquem. Era uma tentativa de impedir essa sequência de prosperidade, esse caminho de vida abundante. E então Isaac
logo depois ele vai um pouco mais adiante, ele reabre todos os poços, inclusive ele coloca os mesmos nomes que seu pai Abraão tinha colocado, e vida que segue, ele abre esses poços de novo, e essa história de poço, essa história de poços de lugar de água, de sede, de, de, de fonte de água, me fez me lembrar de uma outra história que, é, com toda a licença, eu quero conduzir a nossa conversa para essa história. Eu quero usar esse texto de Gênesis como, como o pontapé inicial para uma reflexão e para uma conversa que está no Evangelho. Porque pensando sobre tudo isso, eu fui levado a um encontro de Jesus com uma mulher em torno, né, em volta de um poço. Esse encontro de Jesus, esse encontro inusitado de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, está descrito e relatado ali no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero que você vá muito adiante aí na sua Bíblia, porque você está em Gênesis, então você vai pular muito até chegar em João. E João, no capítulo 4. João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 14. Diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Olha que interessante isso. Havia ali o poço de Jacó, que foi o poço que Jacó entregou a seu filho José, na região das terras que Jacó deu ao seu filho José. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira desse poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio, né, chegou uma mulher samaritana, e essa mulher samaritana chegou porque ela estava indo tirar água, e disse Jesus para essa mulher: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos, um parêntese aqui no versículo 8, né, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e Jesus pede àquela mulher água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, uma mulher, água para beber? Outro parênteses aqui, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, e os homens não falavam com mulheres em público também, tinha mais esse problema. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água que está no poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nessa pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse texto é maravilhoso, esse texto é maravilhoso, e é maravilhoso esse encontro de Jesus. É interessante que Jesus está ali nesse poço que era um desses poços que Isaac havia restaurado, né? E Jesus está exatamente no mesmo lugar da história inicial, muito próximo do lugar onde nós começamos a nossa conversa aqui. E
E pensando sobre restaurando poços, essa série de mensagens, essa campanha que vocês têm feito aí, é, pensando também sobre a experiência de Isaac e pensando sobre, considerando esse encontro de Jesus com a mulher, né, ou a teofania dessa mulher, esse encontro dessa mulher com o sagrado, com o divino, me vieram algumas considerações e eu quero compartilhar essas considerações com vocês para a gente refletir junto e assim caminhar para o término da nossa conversa. Primeira reflexão primeira consideração, primeira reflexão que eu tive ao juntar todas essas histórias é de que antes de restaurarmos os poços, antes de restaurarmos a estrutura dos poços ou o local onde está o poço, nós precisamos nos perguntar do que é que temos sede. Porque pode ser que o poço que nós estamos querendo restaurar, ele jorre algum líquido que não seja o líquido apropriado para matar a nossa sede. É, uma analogia muito simples, né? Vocês tomam Coca-Cola aí? Poxa vida, eu estou perguntando e vocês vão me responder, mas eu não vou saber a resposta de vocês, mas eu gosto muito de Coca-Cola. Tinha uma época que falavam que era do diabo, mas assim, eu acho que não. Eu acho que não é. Mas assim, é como, você já teve sede de Coca-Cola? Se você tomar água quando você está com sede de Coca-Cola, não vai matar a sua sede, porque você está com sede de Coca-Cola. É igual quando você está na praia, por exemplo, quando a gente podia ir na praia, agora não pode mais. Espero que logo volte a gente ter a possibilidade de ir para a praia. Mas você está na praia, você tem sede do quê? De água de coco. Se você tomar uma garrafinha de água normal, não vai matar a tua sede. Então, estou fazendo essa analogia aqui bem simples e bem boba, talvez, mas é com a intenção da gente fazer essa pergunta para nós mesmos: do que é que nós temos sede? Porque antes de nós restaurarmos esse poço, que é o tema da campanha, Restaurando Poços, antes de nós nos dedicarmos à restauração, à reconstrução, nós precisamos nos perguntar do que é que temos sede. Qual é a nossa sede? O que irá saciar, o que irá matar a nossa sede? É uma pergunta que eu e você precisamos nos fazer. E a partir dessa pergunta, nós vamos entender que mais importante que o poço é a água que dele é retirada. E mais importante do que a água é a sua fonte. Então, do que é que eu e você temos sede? Esse poço que nós estamos tentando restaurar, ele é de um líquido, ele é da água que vai matar a nossa sede. E assim, mais importante do que esse poço e do que o cuidado com o poço e do que o nosso relacionamento com o poço, mais importante do que isso é a água que retiramos do poço. E mais importante do que a água é a sua fonte. É de onde a água surge, é de onde ela brota, é de onde ela jorra. E essa fonte, ela deve ser preservada, ela deve ser protegida, ela deve ser cuidada. Essa fonte deve fazer com que nós nos relacionemos com o poço e bebamos da sua água com uma compreensão muito maior, porque ela é a fonte. O que é que a fonte está nos entregando, ou qual é a fonte que estamos bebendo? De qual é essa fonte? Onde fica essa fonte? Como está a qualidade da sua água? E como está também a qualidade do seu poço? Aí, o caminho é inverso, você está percebendo o que eu estou querendo dizer? Porque mais importante do que o poço é a água, mais importante que a água é a fonte. Então, o caminho começa na fonte. O caminho da nossa peregrinação na direção de restaurar os poços é a nossa conexão com a fonte. É a nossa proximidade, a nossa intimidade, a nossa experiência de contato com a fonte.
e conhecer a fonte e ter consciência de como a fonte é, do que ela é capaz de produzir, o que é que ela é capaz de me oferecer, irá despertar em mim, então, o interesse de beber da sua água e de restaurar o seu poço, porque se a fonte for boa, a água é boa, o poço precisa ser bom, precisa ser cuidado, mas a fonte é o principal. E depois da fonte é aquilo que a fonte me dá para beber. Então, a pergunta também aqui que eu quero fazer para você é: qual água temos bebido? Qual é a sua fonte? E essa água que você tem bebido tem saciado de fato o teu coração? Essa água tem feito você sentir plenitude de vida? Porque Jesus disse para a mulher, aqui no texto bíblico do Evangelho de João, Jesus disse para aquela mulher samaritana que, embora aquele poço tivesse sido feito por Abraão e tivesse sido restaurado por Isaac, e de Isaac tivesse passado para Jacó, e Jacó tivesse dado aquela terra toda para José, embora isso tivesse acontecido, mais importante que o poço era a água, e mais importante do que a água era a fonte. E Jesus ali estava se apresentando àquela mulher como a fonte de água viva, a qual qualquer ser humano que tiver contato com a água que sai dessa fonte que é Jesus, jamais voltará a ter sede, terá a sua alma, o seu corpo, o seu coração, toda a sua vida plenamente satisfeita, saciada. Então, Jesus disse para aquela mulher que se ela bebesse da água que estava naquele poço, que tinha toda a história bonita daquele poço, que tinha passado de geração para geração e havia chegado naquela mulher muitos anos depois, embora ela estivesse bebendo num poço tão precioso, tão importante para a história da humanidade, inclusive, a água que estava naquele poço, a água que jorrava daquela fonte, era uma água que faria com que aquela mulher, logo após tivesse tido contato com ela e bebido dela, voltasse a ter sede. Então, qual água você tem bebido? E essa água que você tem bebido tem jorrado de qual fonte? Onde está essa fonte? Qual é essa fonte? Quem é essa fonte? Só quem vai buscar água na fonte genuína da água da vida, da água viva, será plenamente saciado. Não precisará mais procurar em outros poços, não precisará mais restaurar poço nenhum, porque teve contato com a fonte. E a fonte jorra água viva. E essa água viva nos possibilita a sermos saciados por toda a eternidade. Temos a nossa sede saciada por toda a eternidade. Quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Quem tiver contato com a água que eu estou oferecendo, com a água que brota de mim, que sou a fonte, quem experimentar dessa água, quem dela beber, quem dela partilhar, quem dela se aproximar, quem dela se molhar, quem tiver esse relacionamento com essa água, que a fonte é o próprio Cristo, estará plenamente saciado. E aí sim, você começa o caminho para a restauração do poço. E aí eu fico pensando, me perguntando, e eu vou longe, as minhas ideias vão longe. Se Jesus é a fonte, se Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, e Ele é a fonte da água viva, talvez nós sejamos os poços.
talvez nós precisamos, essa restauração de poços, talvez seja a restauração da nossa vida. Talvez seja a restauração de quem nós somos. Talvez seja a restauração da nossa compreensão da nossa compreensão do que é, daquilo que nós temos que beber e nos saciar. Talvez o poço que precisa ser restaurado seja eu, seja você. Esse poço cuja fonte é Cristo, que jorra água viva, talvez esse poço, pelos anos e pelo tempo e pela pandemia, por tudo que nós temos vivido, talvez esse poço, que é o meu coração, que é o seu coração, talvez esse poço tenha sido fragilizado, afetado, quebrado. Mas a água continua jorrando da fonte que é Cristo. É como se, ao tivermos contato com essa água, em cada vez que ela jorra para cima, o poço pudesse de novo se revigorar, se restaurar, ser consertado. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando para você, ou se eu estou viajando demais, mas é como eu entendi tudo isso. É como eu percebi Deus em tudo isso. É como eu ouvi Deus para vir falar com você aqui. Então, mais importante do que antes de restaurarmos os poços, precisamos nos perguntar do que é que temos sede. Porque mais importante que o poço é a água, e mais importante que a água é a fonte. E a fonte deve ser preservada nesse relacionamento de intimidade e fidelidade. Né? E se a fonte é o Cristo, é um relacionamento de adoração, é um relacionamento de entrega, é um relacionamento de confiança, é um relacionamento em que nós adoramos o Rei. E ao entender que Ele é a fonte de água da vida, e ao entender que Ele é a fonte de água eterna, eu e você precisamos nos perguntar se nós estamos bebendo dessa água. Porque talvez se nós estivermos bebendo de outra água, de outra fonte, o nosso poço esteja sendo danificado por isso. Então, quanto mais da fonte nós nos aproximarmos, e quanto mais da água que jorra da fonte, que é Cristo, nós bebermos, maior será a restauração do poço que é o nosso coração. Então, quero orar com você. O Wilson disse que eu tinha 25 minutos, eu estou vendo aqui pelo cronômetro que eu já estou com quase 35. Gente, desculpa, tá? Me perdoem. Talvez eu ter passado do tempo e mais algumas viagens que eu fiz aqui, talvez impeça que a gente se conheça pessoalmente, mas eu gostaria muito de conhecer vocês todos pessoalmente, de estar com vocês aí em algum domingo, algum sábado aí na freguesia, assim que tudo isso passar. Mas eu quero orar com você para que nós possamos juntos nos fazer essas perguntas e nos aproximarmos da fonte de água viva que é Cristo, nosso Senhor. Deus, nosso Pai, obrigado, 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 Senhor. Obrigado porque o Senhor é fonte de vida. Obrigado porque o Senhor é fonte de vida. Vida plena, vida eterna, vida sagrada, vida pura, vida santa. O Senhor é fonte de vida em todas as esferas do que é a vida. A sua fonte, a sua vida envolve e abrange toda a plenitude da vida. Tudo o que a vida é em Ti. O Senhor é a própria vida, o Senhor é a própria fonte de vida. Então, Pai, eu quero orar ao Senhor para que nós possamos examinar o nosso coração e nos perguntarmos do que é que nós temos sede. E nos perguntarmos também o que é que nós temos bebido.
nos perguntarmos qual é a fonte que nós temos nos relacionado, qual tem sido a fonte que nós temos nos relacionado, qual tem sido a fonte que nós temos nos aproximado, qual tem sido a fonte que tem pautado os nossos dias, que tem conduzido as nossas decisões, que tem influenciado nos nossos pensamentos. Qual tem sido essa fonte? De que água temos bebido, Pai? E ao orarmos e ao refletirmos sobre isso, Deus, eu te peço que o Senhor possa nos fazer, nos trazer de volta para o lugar da fonte de água viva, nos trazer de volta para o relacionamento intenso, íntimo, profundo com o Senhor, para que nós voltemos a beber dessa água que jorra do Senhor, água viva, água da fonte viva, eterna, pura e santa. Queremos beber dessa água, queremos ser saciados por essa água, porque se bebermos dessa água nunca mais teremos sede, água nenhuma mais irá despertar em nós interesse, porque nós teremos provado da melhor água, da melhor fonte. E provando da água boa, da fonte boa, o nosso poço, o nosso coração será bom, estará cuidado, protegido, porque nele se encontra a água da vida, porque nele jorra e brota a água da vida, água viva. Rios de água viva correm do nosso interior quando nós bebemos da sua água, porque nós somos esse poço, nós somos a habitação do Senhor. Jorre em nós, Senhor, rios de água viva. Faz fluir em nós, Senhor, rios de água viva, em nome de Jesus. Restaura-nos, Senhor. Restaura o nosso relacionamento contigo. Deus, eu oro pedindo, Deus, se há alguém, se há algum irmão ou irmã nesse momento assistindo essa mensagem, que está com um relacionamento fragilizado com o Senhor, está distante do Senhor, eu oro para que essa pessoa volte a experimentar rios de água viva fluindo do seu interior, em nome de Jesus. Eu oro por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, visite essas pessoas e que rios de água viva fluam do interior dessas pessoas. Rios de água viva fluindo do interior dessas pessoas. Para a glória do Teu nome, Deus. Para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para a edificação do Teu corpo. Rios de água viva fluindo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Rios de água viva. Estenda as suas mãos e receba esse rio de água viva fluindo no seu interior. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Rio de água viva fluindo do teu interior, meu querido, minha querida. Receba da água da vida, receba da água da vida. Beba de novo da água da vida. Beba de novo da água da vida. Beba de novo da água viva, que traz vida e vida plena, vida eterna. Beba de novo dessa água. Abrace essa fonte que é Cristo. Restaure o teu coração no relacionamento com Cristo. Porque se o teu poço estiver restaurado, mais pessoas poderão vir beber da fonte, da água da vida, através de você. Se o teu poço, que é o teu coração, estiver curado, restaurado, estiver conectado com a fonte correta que é Cristo, mais pessoas poderão beber da água viva. E farão isso através de você, porque você é poço e a fonte é Cristo. E desse Cristo, dessa fonte, jorra água viva. Quem estiver perto de você será molhado por essa água. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deus, eu oro agradecendo essa oportunidade de pregar, de compartilhar, de falar sobre a Tua Palavra. E oro para que a Tua Palavra crie raízes no meu coração e no coração desses meus irmãos e irmãs, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. 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 Deus te abençoe. Mais uma vez, desculpa por ter passado o tempo.
pastor, jornalista, juntou as duas coisas, fala demais, eu sei. Mas espero que tenha sido bênção para a sua vida. É, me procurem nas redes sociais, a gente pode manter esse contato, essa linha aberta, é só pesquisar lá, Ranieri Costa, tem a minha página no Facebook, tem a minha página no Instagram, é @Ranieri Costa, e tem o meu canal no YouTube também, que você pode pesquisar lá Ranieri Costa, ou youtube.com/Ranieri Costa 1, com o número 1, e no Instagram, @Ranieri Costa, Facebook Ranieri Costa. E a gente vai bater nesse papo. William, muito obrigado mais uma vez, aos pastores Beto e Anders, e Antônio, perdão, pastor Beto, pastor Antônio, muito obrigado, Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, Deus abençoe o fruto do trabalho de vocês e abençoe a obra de suas mãos. Um grande abraço a todos e todas, Deus te abençoe. Até a próxima. Deus é bom e sabe amar.